E aí no nono, mais um vídeo, dessa vez vai ser da páginas 16 até a página 19. Eu vou estar abordando a primeira página apenas, explicando o conteúdo da primeira página. Nas páginas em diante, que são as fontes, eu vou estar lendo com vocês, debatendo cada pedaço com vocês, ok? Então vamos acompanhar lá. Por trás da farda, os soldados da Primeira Guerra Mundial, né? A complicação que há para estes homens, ok? Vamos lá. Tem um que é abordado primeiramente, é a questão da Revolução Francesa, que desempenhou ali um papel cultural em toda essa região, né? Na Revolução Francesa, eles se entendiam como eles estavam sendo invadidos a qualquer momento, porque eles estavam criando um novo país e ao mesmo tempo eles corriam o risco dos outros países atacarem eles. Então, para não serem invadidos, muitas vezes eles tentaram invadir, que é o caso de Napoleão, que fez aquela empreitada toda. Serviço militar obrigatório, que foi implementado para geral, né? A maioria dos países já utilizava disso, certo? Na Primeira Guerra Mundial, foi-se usado 65 milhões de homens. 65 milhões de homens que lutaram nesta guerra. Homens esses, os operários inicialmente foram isentados de lutar na guerra. Por quê? Não é porque eles eram menos ou mais, e sim porque eles eram necessários onde estavam, fabricando aquilo que era necessário para utilizar na guerra, ok? A elite, muitas vezes ela conseguia ser dispensada, ou ela ia para um serviço mais tranquilo, com menos risco de morte, ou ela facilmente ascendia a oficial, por ter contato com as pessoas acima dela na hierarquia, e não por merecimento, não por mérito em si. Então, até certa parte da guerra, os homens que trabalhavam nas fábricas foram isentados de trabalhar e lutar na guerra, porque eles eram necessários nas fábricas. Só que a quantidade de baixas que houve na guerra chegou um momento que você não tinha mais homens para lutar. Você não podia deixar uma frente de batalhas livre, que aqueles homens iam avançar. Então você começou a utilizar também destes homens, utilizar de operários. Ah, mas se o operário sai para poder ir para a guerra, quem é que vai ficar na fábrica? E aí, novamente, aquilo que eu já falei com vocês, vou repetir agora, começa a se utilizar cada vez mais o trabalho das mulheres. As mulheres estão nos lugares dos operários homens, ok? Os homens na guerra, as mulheres nas fábricas. Lembrando que os países que vão mais utilizar infantaria homens na frente de batalha são Itália, França e a Rússia, certo? Estes países são os que vão mais utilizar para poder combater esta guerra e são os países que vai mais morrer gente, ok? Agora eu vou seguir com o texto em mãos, vou ler com vocês e debater cada texto para a gente poder entender o melhor, para poder fazer aquele exercício, certo? Vamos lá. Fonte 1. Os mortos da guerra. A frente ocidental tornou-se uma máquina de massacre provavelmente sem precedentes na história da guerra. Na surpreendente que a maioria dos britânicos e franceses está permanecido a Grande Guerra, certo? Porque morreu muita gente, ok? Mais terrível e traumática na memória que a Segunda Guerra Mundial. Os franceses perderam 20% de seus homens em idade militar, né? Os britânicos perderam uma geração, 500 mil de homens com menos de 30 anos. 1/4 de alunos da Oxford e Cambridge com menos de 25 anos foi morto. Esse texto é do Eric Hobsbawm. Ele escreveu o livro A Era dos Extremos, livro que eu mesmo aconselho vocês lerem, livro muito espetacular, né? O breve século XX, 1914 a 1991, ok? E aí tem uma explicação do porquê ele entende o século XX como somente esse período, certo? Vamos lá. Ele é de 1995, a obra. Muito bom. E essas páginas que foram citadas são da página 33 e 34. Estou escrevendo melhor, mas nos próximos eu vou só ler o texto, correto? Segue comigo. Vamos lá. A juventude na guerra. Milhões de jovens perderam suas vidas no combate da Primeira Guerra. No intuito de lutar por seu país, muitos deles mentiram suas idades para
poderem se alistar voluntariamente antes de completar 18 anos. No entanto, com o prolongamento da guerra, homens na faixa de 40 anos também foram mantidos nas fileiras. Certo? Vamos entender primeiro a fonte. A fonte ela vem explicando pra gente a quantidade do massacre que ocorreu e por que ela ficou tão demarcada. Porque houve a maior quantidade de mortes. Então não tinha ninguém que ali via que não tivesse um parente, um amigo, um conhecido que não tivesse morrido nesta guerra. Então marca muito uma região. Se você não tem ninguém que não foi afetado, todos foram afetados. Ok? Tem gente que perdeu uma geração completa. Uma geração completa, você pensa, você tem os jovens ali, aqueles jovens que estão estudando e logo estarão coordenando nossa sociedade. Morreu todo mundo. Entendeu? Você vai ter ali crianças e adultos já faz de 40, 50 anos ali tendo que coordenar a sua própria sociedade. É algo muito complexo. Certo? Por que houve então que muitas pessoas resolveram mentir para poder lutar na guerra? Veio o texto explicando. Era o patriotismo. A pessoa queria lutar por seu país. E a pessoa pensa, nossa, esse patriotismo vai morrer. Complicado. Mas aí tem fatores sociais que a gente não pode ignorar. Que fatores são esses? Poxa, se a pessoa já tem um irmão que foi para a guerra e morreu, aí você não tem ninguém que trouxe uma glória ao país. Parece estranho a gente falar hoje em dia, mas é algo muito importante para estes povos naquele período. De trazer a glória para a sua família, por ter lutado pelo seu povo, pelo seu país, pela sua terra. Ok? Beleza. E às vezes você tem ainda os que são vistos de forma ruim, né? Tem homens que vão fugir no meio da guerra. Vão ser mortos por isso, pelo próprio exército, porque se colocam como traidores, né? Esses homens, se eles não forem forçados a lutar pelo país deles, eles podem ser forçados pelo inimigo. Então é preferível, num momento de guerra, matar aqueles que fogem. A vanguarda das tropas, especialmente nas unidades de infantaria, era composta por homens com idade entre 18 e 30 anos, o que explica a mortandade extremamente alta nessa faixa etária da população dos países beligerantes, países em guerra, né? Entre os alemães e os franceses, por exemplo, cerca de 30 a 40% dos jovens nascidos entre 1892 e 1895 estavam mortos em 1918. No mesmo ano, havia aproximadamente 630 mil viúvas da guerra na França e 5 milhões em toda a Europa. O desencantamento. Em muitos relatos da guerra, sejam eles verídicos, sejam ficcionais, a descrição do cotidiano dos soldados impressiona por seu horror. Em alguns países, a causa da guerra parecia ser tão justa, a defesa da pátria, ocupada por um inimigo externo, por exemplo, que era possível apelar ao nacionalismo para manter homens lutando. Além disso, havia no início da guerra a perspectiva que o conflito seria curto, porque os soldados mobilizados em meados de 1914 estariam de volta às suas casas no fim do ano, comemorando o Natal com sua família. O que se mostrou que uma guerra de trincheiras não levava a esse resultado. Eu já expliquei no último vídeo que realmente ficar atirando e abaixando e rezando para acertar do outro lado e eu mesmo fazendo por você, leva muito tempo para você realmente poder avançar uma fileira e poder em si enfrentar e derrotar um inimigo. A guerra de trincheira não levou a vitória de ninguém. Foram meios de acabar com uma guerra de trincheira que levou ao fim da guerra. Que eu expliquei na aula passada. São os aviões, são os tanques, ok? Tecnologia. Depois de anos de sofrimento nas trincheiras, contudo, o entusiasmo inicial se foi e a resignação tomou conta de vez. As causas nobres, como a defesa da pátria, deram lugar à luta para manter-se vivo, ou para manter vivo o companheiro. Então não era mais uma guerra para vencer, isso para poder sobreviver, ok? É bom fixar isso. Nas trincheiras, os soldados passavam
os dias mergulhados na terra, sob a chuva intensa, neve e sol inclemente. Eles tinham de conviver não apenas com o medo constante da morte, mas também com a lama, os piolhos, os ratos e as doenças. Lembra que rato e doença é algo muito ligado e algo que vai ter muito infestado. Muitas pragas vão se infestar no meio das trincheiras, porque você não tem tempo de ficar limpando quando você está com medo de morrer. Você está tentando sobreviver, ok? Ao mesmo tempo que, pensa, no final da guerra, você só não tinha que ficar abaixado na trincheira, se preocupando que você não podia levantar para não tomar um tiro. Um avião podia passar e lançar uma bomba, né? Nós temos os tanques que podiam avançar e detonar você todo. Então tem toda uma preocupação maior de sobreviver do que realmente se preocupar com o ambiente que está. Vamos lá. Ataques como o alemão em Verdun ou o britânico Somme causavam milhares de baixas num único dia, resultado em avanços que se mediam em quilômetros ou mesmo em metros. Era difícil para os soldados não sentir a proximidade da morte quando vinha a ordem de atacar a trincheira do inimigo ou defender a sua. Por isso, se no início o número de voluntários foi suficiente, o prolongamento do conflito fez esse número despencar e o alistamento obrigatório teve que ser implantado. Então, muitos países que ainda não utilizavam o serviço obrigatório militar tiveram que colocar, porque senão ninguém ia para a guerra. Todo mundo estava indo morrendo, né? Beleza. Desertores, acabei de citar, vamos citar melhor agora o contexto. Todos os exércitos dos países envolvidos no conflito foram, em maior ou menor grau, afetados pela indisciplina, pela desmoralização ou por um crescente desejo de paz, especialmente nos anos finais da guerra. Para os que não queriam e não aguentavam mais lutar, havia uma saída de deixar-se aprisionar pelo inimigo ou da deserção. Apesar dos riscos existentes, e mesmo sendo considerada desonrosa, houve quem optasse por ela. Então vamos falar de vários fatores só nesse texto. Vamos lá. Primeira coisa, indisciplina. Muitos países não tinham um exército muito bem formado, por exemplo, não praticava o serviço militar obrigatório, então não tinha um contingente de tropas necessárias e treinadas para poder seguir ordens, mesmo no momento de muito medo. Quando você vê aquele caos de explosões, de tiro, e você manda que homens avancem, é muito complicado você fazer um homem obedecer a você num momento como este. Então, ter tropas treinadas ajudou muito os países que estavam preparados para isso. Porque é complicado demais, né? Outra questão, aqueles que não queriam lutar na guerra, né? Os homens que não estavam dispostos a lutar por aquele território ou não achavam justo uma batalha como aquela, onde havia mais interesses políticos de homens que estavam no poder do que realmente interesses econômicos para aquele país. Sendo assim, muitos homens preferiam ser aprisionados pelo inimigo, que podia levar à morte também da mesma forma, ou desertarem, fugirem da guerra, né? Sendo que eles não jamais poderiam retornar ao seu local de origem. Então houve muita desonra, o que levou muitas vezes o filho mais novo também se alistar, muito novo ainda, para poder honrar a sua família. Lembra aquilo que eu já falei lá atrás. Ao analisar as deserções, é necessário levar em consideração outros fatores. Tentativas de fugir ao recrutamento foram comuns em todos os países, mas foram maiores em países como o Império Austro-Húngaro, onde o sentido nacionalista não tinha o mesmo efeito que a França, por exemplo. Nesses casos, as pessoas vinham ainda menos no sentido na guerra, pois não se sentiam pertencentes à pátria pelo qual eram obrigados a lutar. Por que tinha isso nessas regiões? Primeiro, o território francês era feito de muitas etnias, austro-húngaro também. Então lutar por esse território muitas vezes não é visado por esses homens, pois eles não se sentiam pertencentes a essa dita França, a esse dito Império Austro-Húngaro, porque eles não se sentiam pertencentes a este, ok? Lembra que tem aquela questão dos sérvios? Então, beleza? Se para alguns soldados a guerra não despertava sentimentos patrióticos, para outros a defesa da pátria era vista como um dever, algo natural que deveria ser encarado com resignação, em alguns casos até o entusiasmo. A repressão e o controle
enfrentados pelos soldados dentro das trincheiras foram fundamentais para manter os homens lutando, mas o espírito patriótico também foi essencial para isso, mesmo quando a morte parecia inevitável. Vamos lá, qual é a fonte 2? Soldados norte-americanos, terminada a guerra, preparavam-se para voltar para casa em 1918. Tem análise aí da imagem, onde tem muitos homens. Repare que a maioria aí, vocês veem, eles são brancos ou negros? Negros, né? Sim. Aquele fator que eu citei da classe social mais alta, que obviamente é em maioria branca, obviamente não foi para a linha de frente. E muitas vezes estavam coordenando a guerra dos Estados Unidos, ok? O que já era possível naquele período. Beleza? Então nós temos muitos homens aí aparecendo, retornando à guerra. Muitas vezes são homens desses que já estão ali sem partes, né, mutilados, mas estão retornando vivos. Fonte 3. Mortes inúteis. Por mais que eu esteja disposto a me sacrificar, gostaria que pelo menos o desperdício das vidas e das forças se tornasse um pouco mais conhecido a cada dia, e que, se fosse visto e afastado o perigo que nos ameaçava, ou de morrer por nossa vitória. A terceira fonte, né? Terminado o conflito, a maioria dos combatentes da Primeira Guerra Mundial retornou à vida civil, procurando retomar seus planos e projetos. Na maior parte dos países, o auxílio governamental aos que perderam parentes ou aos que ficaram inválidos foi modesto, o que fez surgir vários movimentos de veteranos. Muitos membros desses movimentos se tornaram militantes políticos. Os governos fizeram esforços para criar e manter uma memória favorável de seus combatentes, sobretudo dos que morreram em defesa da pátria. Monumentos foram construídos em praticamente todos os países envolvidos no conflito, mas nem todos os mortos na guerra receberam a mesma homenagem. É o caso, por exemplo, de indianos, árabes, africanos e outros povos colonizados, então sob o domínio europeu, convocados a lutar sob as bandeiras europeias nos campos de batalha na Ásia, no Oriente Médio, na África e até mesmo na Europa. O número deles chegou a 1,5 milhões no exército britânico e cerca de 500 mil no exército francês, além daqueles que colaboraram na vigilância dos territórios coloniais, liberando soldados brancos para o front, certo? Para a frente de batalha, né? Então nós temos aqui, no primeiro parágrafo, abordando que o número informado não chegava nem perto da realidade, porque você não tinha como contar isso perfeitamente naquele período. Até hoje nosso cálculo ainda não é preciso, certo? A forma como os governos tentaram trazer a memória desses homens que lutaram nessas batalhas, né? E também como homens de sociedades diferentes, da África, da Ásia, do mundo árabe, tiveram que lutar nesta guerra por bandeiras que nem eram deles, por uma guerra que nem foi eles que causaram, ok? O racismo se manifestou tanto contra os soldados dos exércitos coloniais, quanto em relação aos afrodescendentes dos Estados Unidos. Mesmo não sendo estrangeiros, os negros norte-americanos receberam tratamento igual ou pior do que o tratamento dispensado aos povos colonizados. Muitos comandantes não queriam negros como soldados porque acreditavam que eles nunca seriam bons combatentes. Além disso, os soldados negros foram proibidos pelo alto comando do exército dos Estados Unidos de desfilar na grande parada de Vitória em Paris, né? Então pensa como o racismo ainda era grande e forte nesse período. Estamos falando de um período onde a escravidão acabou há certo tempo, mas ainda para esses homens ainda são inferiores. Isso é visto claramente pela visão destes líderes militares, né? Temos a fonte 4, que é O Vendedor de Fósforos, pintura de Otto Dix, em 1921. Na tela, o vendedor é um mutilado da guerra que sobrevive vendendo fósforos na rua, né? Temos aí a imagem. Então pensa como esses homens foram desprezados pela própria sociedade, que eles lutaram e perderam membros do seu corpo,
né? E não eram vistos e qualificados e beneficiados pelo esse Estado que fez eles lutarem na guerra e sofrerem tantos horrores, né? Aí eu expliquei, né, as 4 fontes sobre as questões que envolveram a guerra. Obviamente nenhum dos textos aborda algo feliz, alegre, porque nós estamos falando de uma guerra, não há felicidade, não há alegria no momento como uma guerra, há apenas conflito, raiva, ira, ódio em conjunto. Vai ter exercício, faz isso lá, vai ter os próximos vídeos. Eu tô indo aqui, até mais.